Shalom, tudo bem? Eu sou a pastora Isa Pamplona, da Missão Apostólica Kadosh. Nosso livro é 1 Crônicas e o capítulo 11. Então, todo Israel se reuniu com Davi em Hebrom, dizendo: Eis que somos teus ossos e a tua carne. E além disso, em tempos passados, quando Saul foi rei sobre nós, tu eras aquele que fazias Israel sair e entrar. E o Senhor teu Deus te disse: Tu pastorearás o meu povo Israel, e tu serás soberano sobre mim. Portanto, vieram todos os anciãos da terra de Israel até o rei em Hebrom. E o rei Davi fez um pacto com eles em Hebrom diante do Senhor. E eles ungiram Davi, rei sobre Israel, de acordo com a palavra do Senhor por Samuel. E Davi e todo Israel foram até Jerusalém, o qual é Jebus, onde estavam os jebuseus, os habitantes na terra. E os habitantes de Jebus disseram a Davi: Tu não virás para cá. Todavia, Davi tomou a fortaleza de Sião, que é a cidade de Davi. E Davi disse: Qualquer que primeiro ferir os jebuseus será chefe e capitão. Assim Joabe, o filho de Zeruia, subiu primeiro e foi o chefe. E Davi habitou na fortaleza. É por isso que a chamaram de cidade de Davi. E ele edificou a cidade ao redor, a saber, desde Miló até seus arredores, e Joabe restaurou o restante da cidade. Assim Davi se tornou cada vez maior, porque o Senhor Deus estava com ele. Estes também são os chefes dos homens valentes que Davi tinha, que se fortaleceram com ele no seu reino e com todo o Israel, para fazê-lo rei segundo a palavra do Senhor acerca de Israel. E este é o número dos homens valentes que Davi tinha: Jazobeão, um Aquimonita, o chefe dos capitães. Ele ergueu sua lança contra 300 de uma só vez, os matou. E depois dele estava Eleazar, o filho de Dodô, o Aioíta, que era um dos 3 homens valentes. Ele estava com Davi em Paz-damim, e ali os filisteus estavam reunidos para a batalha, onde havia uma parte do campo cheio de cevada, e o povo fugiu diante dos filisteus. E eles se puseram no meio daquela parte e o livraram, e mataram os filisteus, e o Senhor o salvou com um grande livramento. Ora, 3 dos 30 capitães desceram até a rocha a Davi na caverna de Adulão, e o exército dos filisteus acampou no vale dos Refaíns. E Davi estava, então, no forte, e a guarnição dos filisteus estava, então, em Belém. E Davi desejou e disse: se alguém me desse de beber das águas do poço de Belém, que fica junto ao portão. E os 3 irromperam pelo exército dos filisteus e retiraram a água do poço de Belém, que ficava junto ao portão, e a tomaram e a trouxeram até Davi. Porém, Davi não quis beber dela, mas derramou-a para o Senhor e disse: O meu Deus me proíba de fazer essa coisa. Beberei eu o sangue desses homens que colocaram as suas vidas em risco? Porque com o risco de suas vidas eles a trouxeram, por isso ele não quis beber desta água. Estas coisas fizeram estes 3 poderosos. E Abisai, o irmão de Joabe, foi chefe dos 3 por erguer a sua lança contra 300. Ele os matou e teve nome entre os 3. Dos 3, ele foi o mais ilustre do que os 2, porque ele foi o capitão deles. Todavia, não alcançou os 3 primeiros. E Benaia, o filho de Joiada, o filho de um homem valente, de Cabzeel, que havia feito muitos atos. Ele matou 2 homens de Moabe, semelhantes a leões. Também desceu e matou um leão em uma cova, em um dia com neve. E ele matou um egípcio, um homem de grande estatura, com 5 côvados de altura, e na mão do egípcio estava uma lança semelhante a um eixo de tecelão. E desceu até ele com uma vara e arrancou a lança da mão do egípcio e o matou com a sua própria lança. Estas coisas fez Benaia, o filho de Joiada, e teve o nome entre os 3 homens mais valentes. Eis que ele foi ilustre entre os 30, mas todavia não alcançou os 3 primeiros, e Davi o pôs sobre a sua guarda.
Além disso, os homens valentes dos exércitos foram Azael, o irmão de Joabe, Elanã, o filho de Dodô de Belém, Samote, o Arodita, Elis, o Pelonita, Ira, o filho de Iques, o Tecoíta, Abiezer, o Anatotita, Sibecai, o Uzatita, Ilai, o Aoíta, Maarai, o Netofatita, Elede, o filho de Baaná, o Netofatita, Itai, o filho de Ribai, de Gibeá, que pertencia aos filhos de Benjamim, Benaia, o Piratonita, Urai, dos ribeiros de Gaás, Abiel, o Arbatita, Asmavete, o Baarumita, Eliaba, o Saalbonita, os filhos de Razem, o Gizonita, Jonatas, o filho de Sage, o Aratita, Aião, o filho de Sacar, o Aratita, Eilifal, o filho de Ur, Éfer, o Mequeratita, Aías, o Pelonita, Esro, o Carmelita, Naarai, filho de Esbai, Joel, irmão de Natã, Mibar, filho de Agri, Zeleque, o Amonita, Naarai, o Berotita, o escudeiro de Joabe, o filho de Zeruia, Ira, o Itrita, Garebe, o Itrita, Urias, o Eteu, Zabade, o filho de Alai, Adna, o filho de Sisa, o Rubenita, um capitão dos Rubenitas, e com ele 30. Hanã, o filho de Maaca, e Josafá, o Mitenita, Uzias, o Astaratita, Sama e Jeiel, os filhos de Otão, o Aroerita, Gediael, o filho de Sinri, e Joá, seu irmão, o Tizita, Eliel, o Maavita, e Jeribaí, e Josavias, os filhos de Eunaão, e Itma, o Moabita, Eliel, o Obed, e Jaaziel, o Mesobaíta,